Alguém aí acredita em números? O neto do Brizola, pelo visto, acha que a Datafolha e a Vox Populi não acreditam em números e estão manipulando os dados. Ele alega que se você pegar os últimos dados, você cruzar eles, você vai ver que que a Datafolha está falsificando a Vox Populi ou que a Vox Populi está falsificando a Datafolha, e isso seria caso de polícia. Isso é verdade apenas parcialmente. O problema não é a discrepância nos dados, mas a discrepância na forma como os dados são adquiridos. Deixa eu explicar isso para vocês. Se você pega os dados globais da Datafolha e da Vox Populi, você não tem uma discrepância tão grande. É uma diferença de uma margem de erro de 2% para a Datafolha e uma margem de erro de 2,2% para a Vox Populi. Você tem que pensar no valor máximo do Serra com a diferença da margem de erro, e você tem que pensar no valor máximo da Dilma com a margem de erro. Então vamos dizer que eu aumente 2 pontos da Dilma e diminua 2 pontos do Serra. No plano, em algum lugar, os dados da Datafolha e da Vox Populi teriam que se cruzar, ainda que fosse dentro da margem de erro, para a gente poder dizer que essas pesquisas não estão falsificando uma a outra. Mas isso depende de uma série de outras variáveis. Por exemplo, a amostragem é parecida. Mas uma amostragem parecida não significa que você pegou 2.000 pessoas dos dois lados. Não, isso não é uma amostragem parecida. Uma amostragem parecida é: a localização das pessoas é parecida, status social é a mesma, idade é parecida. O principal problema do neto do caudilho, na realidade, é justamente com a região sul. Mas aí é que você vê o tamanho da discrepância e o tamanho do problema entre cruzar esses dados como esses dados fossem compatíveis. Na região sul, a Vox Populi tem uma margem de erro de 5,4%, enquanto a Datafolha permanece, pelo menos é o que eu me permito concluir, porque eles não me dizem nada sobre variação regional de margem de erro, é 2%. Daí comparar as duas pesquisas começa a ficar extremamente complicado. Porque não é mais uma questão de cruzar os dados num plano, mas de você ver que eles têm que ter adotado metodologias um pouco diferentes, ou pelo menos na forma de adquirir os dados foi totalmente diferente. E daí você está comparando um abacaxi com uma cenoura e dizendo que a cenoura não é tão doce quanto o abacaxi, portanto tem um problema naquele legume. Não, não tem problema nenhum naquele legume. Eles só são coisas diferentes que você está comparando como se fossem as mesmas. Usar essas duas pesquisas como se elas tivessem a mesma amostragem, só porque ambas estão trabalhando com algo em torno de 2.000 eleitores, é totalmente equivocado, e é isso que o Brizolinha fez. O que isso deveria nos permitir concluir até agora é que as duas pesquisas adotaram modos de análise de dados diferentes. E daí cabe analisar isso sim, se essa forma de adquirir os dados, se a forma como eles estão calculando esses dados, por exemplo, é séria. Isso, nesse momento, eu não tenho nenhuma capacidade de dizer para vocês. Mas a questão é, o Brizolinha tem? Eu acho que ele não tem.